Salve, salve, bom dia, começando mais uma live nessa sequência de lives direto de São José dos Campos. Hoje é a nossa live número 67 e avançamos para o terceiro capítulo do livro Ready, Fire, Aim, do nosso querido Michael Masterson, ou se preferir Mark Ford, né, que é o nome verdadeiro dele. Um capítulo ainda introdutório, né, como eu havia dito ontem. Esse é o último capítulo introdutório antes de entrarmos de vez nas fases de desenvolvimento de um negócio, né? Daquelas 4 fases de desenvolvimento de um negócio. Um capítulo muito interessante, embora seja introdutório, porque o Mark ele faz mais uma promessa pra gente. Eu acho que já é a terceira ou quarta promessa que esse cara faz só na introdução do livro. A promessa dessa vez é que ele vai nos tornar um gênio, ele vai nos tornar gênios de negócios, né? Ele chama aqui, o título desse capítulo é Become a 5-Star Business Genius, né? Então, como você pode se tornar um gênio 5 estrelas de negócios. Muito interessante a perspectiva dele, gostei bastante desse capítulo e confesso, após lê-lo agora de manhã, estou ansioso para ver. Mas estou mais ansioso ainda do que eu já estava para ver o que ele nos separou aqui, o que ele vai compartilhar com a gente nos próximos capítulos. Esse livro parece ser muito bom, estou cada vez mais contente de ter escolhido ele. Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto, né? Opa, bati aqui no celular. Sem mais delongas, vamos direto ao ponto, ao que interessa, como nós podemos nos tornar gênios dos negócios, né? Ele começa o capítulo falando aqui sobre a ideia de que é mais fácil nós nos tornarmos gênios dos negócios, do mundo dos negócios de business, do que nos tornarmos um atleta profissional da NBA. Por quê? Porque os atletas, eles precisam de uma predisposição, né? Os atletas de elite, segundo Mark Ford, eles precisam aí, ou melhor, se eles têm uma predisposição genética, um porte físico, um tipo um tipo de físico mesmo, né? Um tipo corporal, sei lá, a altura deles, ou o comprimento dos ossos, os músculos, enfim, se eles têm a genética a favor deles, eles também vão ter uma vantagem competitiva diante dos outros atletas, certo? Cada esporte tem sua peculiaridade. Ele traz o exemplo da NBA, que nós já estamos bastante acostumados com a segunda temporada, né, com o livro Relentless. Então, ele diz que nos negócios, é claro que as pessoas também têm habilidades especiais ali, né? Elas também têm habilidades que podem ajudar elas, habilidades naturais que podem ajudar elas, mas ele diz que no mundo dos negócios é muito mais fácil do que se você for um atleta de elite. Mas isso não significa que seja fácil, significa que é mais fácil que o esportes, porque ele diz que nós precisamos aprender algumas coisas, né? Ele divide no final, ele fala sobre conhecimento e truques. A gente precisa desses 2 pontos, e eu vou falar sobre isso mais pro final da live, mas que a gente sabendo isso, a gente consegue evoluir nos estágios de um negócio, como ele falou. A gente consegue sair da infância, ir para a segunda infância, ir para a adolescência e então para a maturidade. De fato, segundo Mark Ford, é sair do zero e alcançar os 100 milhões de dólares, né, os 100 milhões de reais, que é a maior promessa do livro, né? Então, o que ele quer dizer com tudo isso? Ele diz, né, que o livro, ele escreveu o livro de uma forma que serve tanto para as pessoas que estão começando do zero, quanto para pessoas que têm novos negócios e precisam entrar em fase de crescimento rápido, quanto também para pessoas que já têm um negócio mais desenvolvido, mas não conseguem aumentar a receita, e também grandes negócios aí já mais consolidados, mas que se consolidaram tanto que atingiram um platô e não conseguem crescer. Então, para todos esses tipos de pessoas, né, que têm interesse em empreender, ele diz que o livro vai cumprir a função de promover esse conhecimento, esses truques em torno de você, né, nós aqui no caso, nos tornarmos gênios do mundo dos negócios. E aí ele diz
que o que todo negócio precisa é de um líder, né, um empreendedor, no caso, aí um executor que se torne um gênio 5 vezes. Né? Você precisa dominar 5 frentes de atuação. Então ele fala exatamente nessa frase: você precisa se tornar um gênio de negócio 5 vezes. E essas fases são, né? O que significa isso? Significa, e agora vai ficar mais palpável para a gente entender o que eu estou falando, né? Significa que nós precisamos nos tornar muito bons nesses 5 aspectos. Número 1, ter ideias novas e úteis para produtos. Número 2, vender esses produtos com lucro. Essa é outra habilidade que a gente precisa dominar, vender produtos com lucro. A terceira, gerenciar processos e procedimentos de maneira eficiente. Número 4, encontrar ótimos funcionários para fazer o trabalho que você desenvolveu, né? Fazer o trabalho sujo, né? Vamos dizer assim. Número 5, fazer com que pessoas, procedimentos, produtos e promoções continuem operando, rodando aí continuamente, sem a necessidade de você interferir o tempo todo. É o segundo estágio, o quinto estágio, o quarto estágio, né? Trazendo para a realidade de 12 estágios, mas é a quinta habilidade que a gente precisa dominar, que o Mark nos apresenta. Então ele fala que as habilidades necessárias no primeiro estágio, né, que lembrando, o primeiro estágio é a infância de 0 a 1 milhão, né, de faturamento. Nesse primeiro estágio, a habilidade que você precisa é fazer as coisas acontecerem e vender. Você não pode procrastinar, você não pode enrolar para tomar ação e você precisa vender. O seu foco é vender. Você precisa de caixa, precisa de oxigênio. Dinheiro é oxigênio para os negócios. É isso, essa é a sua principal habilidade no primeiro estágio. E o Mark promete nos ensinar como vender nos próximos capítulos, certo? O segundo estágio é manter um ritmo de novas ideias acontecendo. Assim que você dominou o processo de venda, você pegou o espírito de fazer as coisas acontecerem, você vai precisar manter um ritmo de novas ideias, você precisa de novos produtos lucrativos, você não pode parar, né? E aí a gente vem para o terceiro estágio, que é a habilidade de administrar o negócio com 3 ou 4 relatórios. Uma perspectiva bem interessante que ele diz aqui. Não vou entrar em detalhes porque eu imagino que ele vai falar disso mais para frente, mas ele fala que você vai chegar no terceiro estágio, né, que é na casa de 10 a 50 milhões de faturamento. Você deve ter um nível de simplicidade no seu negócio que você consegue saber a saúde financeira dele, né, a sua saúde aí, de crescimento, com base em 3, 4, 5 métricas só. São essas as métricas que você deve olhar e entender se o negócio está avançando ou não. E aí a gente vem para o quarto estágio, que é determinando, né, a habilidade necessária para o quarto estágio, né, que é acima de 50 milhões, é determinando o seu papel no futuro do negócio. É você ter uma consciência maior no seu papel como fundador, como CEO da empresa, e você ter essa clareza de como você enxerga o futuro, certo? Então esse é um estágio mais para frente, que a gente vai ver só no final do livro, né? Mas vale a pena introduzir aqui. Então a gente tem essas ideias desse capítulo, gostei bastante, mas principalmente com o final, quer ver? No final, ele levanta a seguinte pergunta. Ele fala assim: que tipo de gênio você é? Né? Que tipo de gênio, que habilidade natural que você tem? Porque ele fala que existe muito essa discussão das habilidades naturais, né? De que as pessoas, elas têm alguns... nascem com uma predisposição para vender, outros nascem com uma predisposição para administrar sistemas, né, mais tecnológico talvez, outro para gerenciar pessoas, enfim, cada um tem a sua peculiaridade ali, a sua habilidade natural, mas o ponto é que ele diz que isso ajuda, mas não é o que determina o seu sucesso, né? E aí o que é mais interessante, vejam só quem ele citou. Ele citou o Seth Godin, que foi o autor do nosso primeiro livro, aí, o livro da nossa primeira temporada de lives. Embora eu tenha ficado feliz
que ele citou o Seth Godin, eu fiquei ainda mais feliz que ele criticou o Seth Godin. Veja você, ele falou que tem um livro do Seth Godin chamado If You Are Clueless About Starting Your Own Business. Esse é o nome do título, esse é o título do livro, né? Então se você tem alguma dúvida sobre começar o seu próprio negócio, né? Em tradução livre aqui. E nesse livro, o Seth, ele propõe um teste para saber se você tem o perfil empreendedor. E aí a crítica dele está justamente nisso, porque ele fez o teste depois já de muito tempo, sei lá, de 30 e poucos anos de carreira, depois de ter criado e crescido diversos negócios, ele foi lá, fez o teste, e o resultado do teste foi que ele não deveria ser um empreendedor, né? Que ele deveria tomar muito cuidado em ser empreendedor, alguma coisa do tipo. E aí ele fala, porra, que merda é essa, velho? Que merda é essa? Tipo, nada a ver. E ele fala assim, a crítica dele nem é tanto pro Seth Godin de uma maneira geral, ou a coisa que ele diz. Ele fala até que o livro é bom, né? Que muito das coisas do livro é interessante, mas esse teste ele achou zoado, né? Que ele fala aqui, enfim, ele dá uma dissecada aqui nos argumentos, mas ele fala assim, o teste do Seth não é um mau indicador, mas pode ser desmotivante para algumas pessoas. Ele falou assim, graças a Deus, né? Não falou graças a Deus, ele falou, felizmente eu fiz esse teste já depois de ter feito, sei lá, 30 anos de carreira. Se eu tivesse feito esse teste no início da carreira, antes de eu começar qualquer negócio, possivelmente eu nem teria começado, porque o teste ia me desmotivar. E aí, como ele avança nessa linha de raciocínio, é que ele conclui ela falando o seguinte, olha, eu discordo do Seth sobre esse teste, porque eu entendi que você precisa de algumas habilidades, né, específicas para cada etapa do seu negócio, e para isso você precisa basicamente de duas coisas, que foi o que eu falei logo no começo dessa live. Você precisa ter conhecimento e precisa ter truques, né? Você precisa ter alguns truques na manga para você saber agir. Então, essa é mais uma promessa, é mais uma proposta do Mark Ford para os próximos capítulos, né? Ele diz que ele aprendeu as coisas que ele sabe, ele não foi fazer um MBA, ele não tem uma formação acadêmica, coisa assim, muito mais a linha do SES, né? Eu até brincava que era o cenário do ar-condicionado, gravata borboleta e a armação de óculos colorida. O Mark Ford, ele parece não ter essa linha, ele é muito mais de campo de batalha, assim, de prática, né? De aprender fazendo, e ele fala que uma das formas, ou se não a forma que ele aprendeu fazer as coisas, né? Construir negócios multimilionários, foi prestando muita atenção nos mentores dele e imitando o que esses caras faziam. Que é um negócio assim, tipo, é uma sacada que eu aprendi já faz alguns anos e, puta, eu tenho adotado muito assim na minha vida. É um negócio que se eu quero, e até o Tony Robbins ele fala isso, se você quer alguma coisa, você precisa encontrar uma pessoa que alcançou isso que você quer, né, ou alcançou algo parecido e fazer exatamente as coisas que ela fez para chegar lá. Né? As chances são, se você fizer as mesmas coisas que essa pessoa fez, provavelmente você vai conseguir o mesmo resultado ou um resultado muito próximo. O ponto é, poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço para conseguir um grande resultado, um resultado expressivo. Né? Escalar o Everest não é para qualquer um, chegar lá no topo não é para qualquer um. Você está disposto a treinar todos os dias, a se alimentar bem todos os dias, a dormir todos os dias, a se alongar todos os dias, para chegar uma hora e chegar lá e subir a porra do Everest de fato e não acabar morto? Não sei, poucas pessoas estão, né? Então é mais ou menos essa ideia aqui, fazendo um paralelo aí de modelar pessoas, né? Modelar vencedores. É um negócio muito interessante que o Mark Ford traz, né? Em cima dessa crítica, em cima do livro aqui do Seth Godin que ele cita. Gostei bastante, me deixou mais animado. Então, para concluir essa live, ele sobre conhecimento e truque, né, que ele diz que são as duas coisas necessárias aqui. Eu até grifei essa parte e marquei como ouro, né, porque eu gostei bastante aqui, é um dos pontos altos desse capítulo. Ele diz então, né, que eu já estou tentando traduzir ao mesmo tempo que eu leio aqui para vocês. Ele diz que a minha experiência prova que você não precisa de uma predisposição de habilidades naturais para começar ou crescer um negócio de sucesso.
O que você precisa é um pouco de conhecimento e um punhado de truques, né? Conhecimento e truques, certo? O conhecimento tem a ver com os problemas, desafios e oportunidades que você deve prestar atenção no determinado momento em que o seu negócio está, né? No estágio que o seu negócio está. Então, o que ele está falando? Que, de acordo com o contexto do seu negócio, você vai ter problemas, desafios e oportunidades que são mais importantes e que você deve prestar atenção para eles. Ou seja, estamos começando agora, né? Por exemplo, estamos no estágio 1, de 0 a 1 milhão, a gente tem um monte de problema, um monte de desafio, um monte de oportunidade. O conhecimento, ele vem para te mostrar quais são os mais importantes, qual problema você deve resolver, qual desafio você deve superar e qual oportunidade você deve atacar. É para isso que serve o conhecimento. Então a promessa dele, até dividindo os estágios, né, de cada empresa, é justamente passando esse conhecimento para você. Tipo, cara, você tem uma porrada de problema, mas esse daqui é o que importa. Você tem uma porrada de desafio, mas esse daqui é o que importa. Você tem uma porrada de oportunidades, mas essa oportunidade aqui é a que importa. Essa é a promessa dele. E aí vem a parte dos truques, né? Aí ele fala que os truques são técnicas simples que você pode usar para superar esses problemas, né? Atender aí os desafios e tomar vantagem das oportunidades. Então os truques são as soluções, né? Como você coloca em prática o conhecimento que você tem, né? O que você deve fazer de fato. Então, muito interessante essa conclusão dele. Fiquei mais animado, como eu introduzi no começo dessa live. Ainda fiquei mais animado com esse livro. Espero que esteja fazendo sentido para vocês também. Espero que vocês estejam gostando e se animando, porque deve vir grandes ideias daqui, especialmente pelo histórico do Mark Ford, por tudo aquilo que a gente falou nas primeiras lives. Então, para reiterar, para a gente começar um negócio e mantê-lo crescendo, nós precisamos, né, estarmos aptos, né, de identificar quais são os problemas mais importantes, os desafios mais importantes e as oportunidades mais importantes para o contexto do nosso negócio, né? Tipo, qual é a mais importante? Prioridade. E aí ele diz, né, acrescentando a isso, nós precisamos nos tornar muito bons em 5 habilidades. 5 habilidades são necessárias para nos tornar gênios de negócios, né? Business genius aqui, como ele põe. Primeira, ter boas ideias. Segunda, vender produtos. Terceira, gerenciar sistemas. Quarta, desenvolver pessoas muito bem capacitadas, superstars, como ele coloca aqui. E 5, agir. Nós precisamos dominar a ação, certo? Então essa foi a nossa live de hoje, nossa live número 67. Foi o 3º capítulo do livro Red Fire M. Espero que tenha feito sentido para você, espero que você esteja gostando, esteja animado, tão animado quanto eu, né, de acompanhar aqui, de ver o que nos espera no próximo capítulo, que aí vamos entrar na infância, né? Coloca aqui, ó, segunda parte, né? A primeira parte a gente acabou hoje, a segunda parte é sobre o primeiro estágio, que é a infância, de 0 a 1 milhão, né, em receita. E aí o capítulo 4, ele vai falar sobre a supremacia da venda, né, de vender. Muito interessante. Então a gente já vai começar a falar sobre venda, um capítulo bem grande. Amanhã eu vou até precisar de mais tempo para ler isso, mais do que eu costumo. E é isso, galera. Espero que você tenha curtido. Se você está animado para a sequência de lives, manda para um amigo, compartilha o meu perfil, vai me ajudar aqui na distribuição orgânica. Deixa sua curtida aí, que também dá uma ajudada para eu aparecer entre os primeiros lá. Se você estiver assistindo essa live depois, me manda uma mensagem aí do que você achou. Se você está curtindo, manda para os seus amigos e é nóis. Beleza? Amanhã, 9h03 da matina, tamo aí de novo.